Semana passada, você acompanhou uma série de entrevistas feitas com representantes de entidades sociais conjuntamente com o WBO Washington Brasil Office, em Washington, para alertar os ataques político-eleitorais que vêm sendo feitos pelo atual e ainda presidente da República. Foram conversas muito importantes com integrantes do Departamento de Estado norte-americano, com deputados, com o senador Bernie Sanders, com o deputado Hank Johnson, um dos líderes da bancada negra no Congresso americano, com a Secretaria de Relações Internacionais da AFL-CIO, que representa as centrais sindicais, o deputado Jamie Raskin, integrante do comitê da Câmara que investiga os ataques ao Capitólio no dia 6 de janeiro, entre tantos outros. Ou seja, uma agenda longa com várias frentes. Nós vamos falar agora com o Rogério Sotile, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, que fez parte dessa comitiva. Boa noite, Sotile. Mais uma vez, bem-vindo ao seu jornal. Obrigada pela participação. Obrigado, boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês no retorno de Washington e com muita expectativa por conta do resultado altamente positivo nessa viagem a Washington das nossas delegações brasileiras. É isso aí, vamos saber de tudo, né? Bom, você não esteve em todas as reuniões, mas obviamente você conversou com os demais integrantes que estiveram em outras frentes, né? Qual que é o balanço, Sotile, que vocês fizeram desses encontros e reuniões? Bom, o balanço foi altamente positivo, né, extrapolou todas as nossas expectativas. Eu não imaginava de que nós teríamos uma recepção como nós tivemos e de que há uma total sinergia em relação às nossas preocupações com as preocupações de todas as delegações que nós visitamos nos Estados Unidos. E o que é interessante é que foi um entendimento comum entre tanto a sociedade civil americana, quanto ao parlamento, ao Congresso americano, quanto ao Estado, ao governo americano. Todas as frentes que nós visitamos, todas elas manifestaram uma preocupação muito grande, em total sintonia com a preocupação de que nós brasileiros estamos vivendo com essas ameaças cotidianas feitas pelo atual presidente. E, Sotile, quais são os próximos passos, né? Vocês pretendem visitar outros países? Como é que vai ser? Bom, o importante que se diga no balanço, né, de que o que nos levou para os Estados Unidos? Primeiro lugar é de que é evidente de que esse atual presidente ele lida muito com fake news, com a desinformação e ameaça cotidianamente a nossa democracia e tem dito textualmente de que não acatará os resultados das eleições. E faz denúncia contra o sistema eleitoral brasileiro e um sistema eleitoral do qual nós temos total confiança porque estamos com esse sistema eleitoral em vigência desde 1996 e nunca tivemos nenhuma irregularidade, nenhuma denúncia, nenhuma suspeita de irregularidade quanto aos resultados eleitorais. Mais do que isso, o sistema eleitoral brasileiro passa a ser um exemplo para o mundo. Os próprios Estados Unidos, que é uma votação com voto escrito, demora muito tempo e várias denúncias de problemas, né? Se espelha no Brasil como uma grande referência o nosso sistema e o voto em urna eletrônica. Portanto, é evidente que o presidente, já imaginando a sua possível derrota eleitoral, ele tente questionar com a desinformação, ele leva isso não só para os brasileiros, mas para o mundo afora. E isso ficou evidente quando ele dá aquela coletiva para embaixadores, em que anuncia publicamente isso com a comunidade internacional. Então, se tornou muito mais importante a nossa visita, porque ao ir aos Estados Unidos, nós não estávamos indo conversar com o governo americano, porque a preocupação, nós estávamos indo conversar com a comunidade internacional pela potência que os Estados Unidos têm junto à comunidade internacional e que eles entendessem e fizessem manifestações imediatas em relação ao respeito ao sistema eleitoral brasileiro e ao reconhecimento
do resultado eleitoral, independente de quem saia vitorioso dessas eleições. E essa denúncia que nós fomos levar foi acatada de imediato. E impressionante que eles, além de ter informações sobre o que acontecia no Brasil, os problemas, as ameaças, eles não tinham informação total sobre o que estava acontecendo. Então, assim, foi muito interessante, porque nós fomos recebidos com essa preocupação e todos eles assumiram uma imediata responsabilidade de reconhecer o resultado eleitoral brasileiro e se manifestar reconhecendo o sistema eleitoral brasileiro como uma obra-prima, como uma referência para o mundo todo. E, ao mesmo tempo, eles muito preocupados de que o problema do Brasil não é só mais um problema do Brasil, é um problema para o mundo, porque o que está acontecendo no Brasil, se a extrema-direita internacional começar a criar moda e desestabilizar as democracias, isso tem um impacto tremendo. Veja bem, o Brasil, no governo Bolsonaro, devastou a Amazônia num território equivalente ao estado do Rio de Janeiro, e mais 2, 3 anos de governo Bolsonaro, ele destrói mais um estado equivalente ao estado da Bahia. Então, o problema ambiental, que é uma preocupação do planeta, a preocupação do mundo inteiro, né, tem a ver com isso também. Né, como tem a ver com a perseguição à liberdade de expressão, a destruição do Estado democrático de direito. Então, os Estados Unidos se manifestou de que, se ocorrer alguma coisa no Brasil, isso pode ter impacto no mundo, pode pegar moda, inclusive nos Estados Unidos, porque eles passaram por uma experiência terrível, 6 de janeiro, quando, por motivação do próprio Trump, tentaram invadir o Capitólio, o Congresso americano, e dar um golpe de Estado nos Estados Unidos. Perfeito. E foi, evidentemente, reprimido essa tentativa de golpe. Uma outra situação que eu quero identificar aqui com vocês é que na sexta-feira à tarde nós estivemos com o deputado James Raskin, que é o presidente da CPI do Capitólio, que está investigando a invasão do Capitólio, né? E ele ficou impressionado quando nós levamos para eles de que o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, esteve nos Estados Unidos acompanhando a invasão do Capitólio. Por sinal, o próprio filho do Bolsonaro, que se achava bonito fazer gravações nas redes sociais, gravando ele lá dos Estados Unidos. Quer dizer, ele foi para lá para acompanhar a invasão. E ele foi para lá porque ele sabia da invasão. E o próprio deputado, na hora, ele parou, mas ele tem relação com o Steve Bannon, né, que é o mesmo cara que é amigo do Bolsonaro, que esteve no Brasil, assessorou o Brasil e assessorou o Trump. Então, ele disse assim, nós vamos citá-lo na CPI e vamos convocar ele, porque isso pode ser um indício fortíssimo de uma articulação internacional da extrema-direita para desestabilizar as democracias no mundo. Perfeito. E isso tem um agravante muito forte. Eu vou ter que te interromper um pouco. Pode fechar a conclusão, só para poder dizer que o jornal já está quase estourando, mas pode fechar o seu raciocínio. Tá. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa preocupação e com mais essa denúncia. Nós talvez façamos outras visitas em outros países do mundo, sim. Agora estamos voltando, eu acabei de voltar hoje, e teremos uma reunião essa semana para avaliar os próximos passos. Mas nós vamos acompanhar os encaminhamentos tirados nos Estados Unidos, que são muitos e são muito positivos. Com certeza. Sochile, obrigada, viu, pela sua participação. Com certeza vamos nos falar mais, porque tem bastante assunto, né, para ser conversado. Muito obrigado a você. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação.